Olá Brasil, chegando aqui com vocês, pessoal, com um tema de relevância, e nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre o pecado de Davi. Ainda hoje o pecado de Davi é questionado por muitos, né? Muitos não entendem o porquê que Davi foi perdoado. Mas nesse vídeo eu vou esclarecer todas as dúvidas, né? Aliás, todas não, aí a gente vai dar uma cutucada, certo? E a gente vai falar sobre o pecado. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Rosa, seja muito bem-vindo ao meu canal. E eu queria pedir, pessoal, para vocês assinar o canal, ali está passando, ou deve estar passando ali, certo? Assine o canal e ative as notificações, eu ficaria muito feliz se você pudesse fazer isso, tá certo? Vamos para a palavra. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Observe só, pessoal, arrependimento de Davi. Veja bem, arrepender-se não é algo fácil, de jeito nenhum. Arrepender é algo que requer, sabe, coragem para você se arrepender. Porque você está marcado pela vergonha, você está marcado por uma questão, né, podemos dizer assim, generalizada, porque Davi foi o seguinte, ele pecou, mas houve uma repercussão no reinado em Israel, né? Houve uma repercussão, claro, na sua família. E o que acontece é que tudo isso soma na vida de um ser humano, não é? Quando nós pecamos, dependendo do grau, dependendo da situação, dependendo da área que foi cometido aquele delito, há uma repercussão, né? E muitas vezes aquilo traz retração para aquele que cometeu aquela atitude. As pessoas ficam geralmente envergonhadas, as pessoas ficam geralmente preocupadas e demais com a preocupação, com o que os outros vão falar, não é? E geralmente as pessoas acusam, as pessoas jogam peso, as pessoas jogam pedra, as pessoas desprezam, as pessoas até usam de argumentos e têm atitudes que até o diabo duvida em relação àquela pessoa, entende? E quando entra na questão religiosa, aí é que é mesmo, sabe? Porque as pessoas, elas sempre têm essa natureza de acusar o outro, não é? Mas o que acontece? Quando Deus disse ali, olha, sabe, que... Vamos ver aqui o versículo, pessoal. Vamos ver o versículo aqui. Hoje o negócio aqui tá quente, viu? Tá quente. Ó, este negócio perante todo Israel e perante o sol. Não disse Davi, mas ali Deus diz assim, ó. Também o Senhor perdoou o teu pecado. Deus perdoou o pecado. Eita, desculpa aqui. Houve aqui um pequeno lapso aqui, ok? Vamos voltar aqui. Deus perdoou o pecado, sim, mas o próprio Deus fala ali de juízo, não é? Deus fala de juízo, sabe? Deus fala ali de consequências que iriam se manifestar na vida de Davi, sabe? E as consequências é que está o problema, porque a palavra diz assim, Deus perdoa, mas e as consequências? As consequências, elas são naturais, sabe? Entende? São naturais, elas acontecem porque quando a gente transgride, gera-se uma habilitação, não é? Oh Jesus, de novo esse negócio aqui, já é a segunda vez que eu gravo esse vídeo e dá errado, esse negócio do YouTube ali, ok pessoal, ok, mas vamos embora, espero que você assista o vídeo completo para a gente terminar esse assunto aqui, certo? Ok? Então, houveram várias consequências e são sobre essas consequências que a gente vai conversar para que você possa entender o arrependimento de Davi e o perdão da parte. A primeira consequência que a gente observa foi que, no caso, Betseba, ela perdeu a criança. Davi chorou, Davi orou, se humilhou, jejuou, fez de tudo quando a criança adoeceu. Mas Deus já tinha estabelecido que a criança ia morrer. Aí já é uma das consequências do erro de Davi, não é? Ou seja, aquela criança não sobreviveria, já começaria ali já um trabalhar ali, não é? E o que acontece, isso foi uma das consequências. Outra consequência também foi a desonra familiar, né? A gente observa que
Davi era honrado como rei, né? A nação continuava, não é, respeitando Davi, mas a desonra familiar foi forte na vida de Davi, não é? Nós vimos ali a questão de Tamar sendo violentada por um dos seus irmãos, não é? Certo? Nós vemos ali a questão de Absalão se levantando contra o seu pai, né? E praticamente depois seu pai como rei, Davi teve que fugir, coisas assim desse tipo, sabe? Então houve uma divisão familiar, houve também um descrédito, né? Em relação às esposas que Davi teve na época, sabe? Principalmente de Mical, sabe? Tipo um desrespeito, uma desconsideração, coisas assim desse tipo, né? Porque embora tenha havido essa transgressão tão forte de Davi realmente amava Betseba, né? Davi, ele amou Betseba mesmo até o dia da morte, mas ficou aqueles resquícios, né? Como que ele não tivesse credibilidade dentro da casa, com os filhos e tudo mais, aquela coisa toda. E aquilo se repercutiu na vida de Davi. Tudo isso fazia parte, claro, não é, de uma consequência. E também Deus estava ali trazendo todo tipo de aperreio, permitindo todo tipo de aperreio por causa justamente, não é, dessa transgressão. Mas a gente pode dizer que não foi nem Deus que provocou, mas foi aquilo que ele plantou, não é? Embora tenha sido perdoado por Deus, as consequências elas vinham. E a terceira consequência que Deus ali fala através do profeta é que a espada não se apartará da tua casa. Significa isso, que haveria conflitos na sua casa, não é? Quando Deus fala diretamente à sua casa, estava se referindo à sua família, estava se referindo à sua descendência, estava se referindo à sua prole, entende? Então realmente foi o que aconteceu, né? Irmão matando irmão, foi triste isso para Davi, a sua filha sendo violentada, não é? Posteriormente Absalão se levanta contra o seu pai, lá na frente ele morre. Aí, digamos assim, foi uma má notícia atrás da outra, tristeza sobre tristeza, angústia sobre angústia, tudo isso consequências, né? Digamos assim, podemos até afirmar, Davi ele perdeu a autoridade dentro de casa e deu habilitação, porque você veja, um dos seus filhos estupra a sua irmã, entende o que estou querendo dizer? Então aquela imagem, Absalão foi o homem mais prostituto e mulherengo de Israel. Entende o que eu estou querendo dizer? Então tudo isso foi tipo assim um espelho, né? Que passou para os filhos negativo. E realmente passa, pessoal, passa. É tipo assim, a gente cometendo um delito desse na linguagem popular aqui no Brasil, é tipo, perdeu a moral. Como é que você pode me ensinar uma coisa se você vive outra, entende? Tipo assim, dentro de casa, dentro da família, naquela geração é tipo assim, você perdeu a moral, você não tem moral nenhuma. Por quê? Porque você cometeu isso aí. Porque as pessoas, elas não veem que Deus perdoou. As pessoas, infelizmente, veem o que você cometeu, não é? Isso é essa questão, entende, pessoal? Essa tendência do ser humano é olhar para as falhas do outro. Ele nunca olha para si, para dentro de si, para as suas falhas. Ele olha para as falhas do outro. Então, aí é que está justamente o grande dilema da vida humana. Ou seja, Aminon foi assassinado por Absalão em vingança pelo estupro da sua irmã Tamar. Mais tarde também Absalão morreu em uma rebelião contra o seu próprio pai, numa guerra. Absalão queria ser o rei e tomar posse geral. Davi resistiu e infelizmente deu ordem para que não acontecesse nada a Absalão, mas um dos seus comandantes, Absalão, ele ficou pendurado em uma árvore porque o cabelo dele era muito grande e ele foi e atirou, me parece, 3 vezes com a flecha no coração de Absalão. E aquela notícia para Davi foi, digamos assim, uma das piores notícias, porque Davi amava Absalão. Podemos dizer também que houve instabilidade política, ou seja, foi abalado ali a questão política, ou seja, o reino. Enfim, ele teve que enfrentar resistência, de comandantes e tudo mais. Muitas coisas aconteceram, consequências do seu erro, do seu pecado.
No Salmo 32, ali a gente vê ele revelando o seu coração, abrindo o seu coração, dizendo o seguinte: eu não encobri o meu pecado, sabe? Abri o meu coração, confessei e me arrependi, não é? No Salmo 51 é o Salmo do arrependimento de Davi, não é? Ou seja, ali ele sentiu as consequências justamente dessa questão, né? Porque ali ele sente o Espírito Santo, ele pede para que o Espírito Santo não se afaste dele, ele pede para que não tire de mim a salvação, ele pede ali para que Deus lhe purifique, não é? Entende? Ele fala de toda uma situação, né? Ali que ele vivenciou, sabe, naquela oração do arrependimento, não é? E como eu falei no início, o arrependimento não é fácil não, pessoal. Não é fácil não. Arrependimento você vai ter que enfrentar situações, você vai ter que enfrentar pessoas, você vai ter que enfrentar o desprezo, vai ter que enfrentar a acusação dos outros, entende? Porque o ser humano, infelizmente, ele é assim, entende? Ele é assim. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Embora Deus ele perdoe, mas o ser humano é assim, né? A natureza do ser humano é essa, infelizmente. No Salmo 51 ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele usa expressões assim, sabe? Que demonstra, que revela a sua consciência, não é? Quando ele fala lavar, quando ele usa a expressão purificar, aí ele estava reconhecendo, não é? Que estava sujo, que estava imundo, que estava assim, em pecado mesmo, sabe, pessoal? Esse sentimento de Davi foi um sentimento assim profundo de arrependimento, certo, pessoal? Bom, eu vou ficando por aqui, né? Está escrito na palavra para que a gente também não venha, claro, cometer as mesmas falhas, sabe? E ver que se cometer, Deus pode perdoar, mas você já fica sabendo que haverá consequências, tá bom, pessoal? Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. E a gente se vê.